O canal InstruSesmit do PJ Treinamentos está começando agora! De hoje vem de longe, vem de Recife, é o Paulo Renato. O Paulo Renato é técnico de segurança, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança e está mestrando também engenharia de produção pela UFPE, né? Paulo Renato é o entrevistado de hoje aqui no canal InstruSesmit. Então, pessoal, desde já agradeço ao convite do amigo Paulo Júnior, o PJ. Eu me chamo Paulo Renato. Eu trabalho na área de segurança do trabalho vai fazer 11 anos e eu comecei como a grande maioria das pessoas começam, né, como técnico em segurança do trabalho. Então eu me formei como técnico em segurança do trabalho, após isso fiz engenharia mecânica, fiz a especialização em engenharia de segurança do trabalho e também atualmente eu estou fazendo um mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco. Lá eu estou trabalhando um pouco, minhas pesquisas elas estão focadas na parte de riscos e confiabilidade em sistemas de produção. E já trabalhei em indústrias, né? trabalho em indústria, já trabalhei também como dando aula em cursos técnicos, já prestei consultorias em empresas, treinamentos, enfim, já fiz de um pouco tudo na área de segurança do trabalho. Atualmente, né, desde 2012, na verdade, até hoje, eu trabalho na refinaria Abreu e Lima, na Petrobras, aqui em Pernambuco. E lá, de 2014 para cá, eu venho desenvolvendo a parte de preparação e respostas à emergência dentro da refinaria. Então, vocês devem imaginar o quanto é a nossa responsabilidade, né, o quanto deve ser o trabalho que a gente executa dentro de uma refinaria, principalmente em relação a respostas de emergência, beleza? E mais recentemente, há cerca de uns 3 meses, eu fiz um canal no YouTube chamado Bombeiros Industriais, que também tem uma página no Facebook e no Instagram, onde a gente fala um pouco sobre segurança de processo, gerenciamento de risco, fala um pouco também sobre emergências industriais. Enfim, a gente sempre está trazendo temas ligados a essas coisas e desde já eu já convido vocês a assistirem, né, a acompanharem as nossas postagens lá no YouTube, beleza? Primeira pergunta, vamos lá. Qual é a diferença entre a segurança de processo para a segurança ocupacional? Na primeira pergunta do PJ, a diferença básica está na forma que os acidentes ocorrem. Então, acidentes de processo são acidentes classificados como explosões, incêndios, emissões, que podem atingir, além das pessoas, como um acidente de segurança ocupacional, ele pode atingir também a imagem da empresa, o meio ambiente, o patrimônio, a continuidade operacional. Então, ele, ao contrário de um acidente com característica ocupacional, por exemplo, um escorregão, uma queda ou ainda uma doença adquirida, que somente vai acometer um trabalhador, um pequeno grupo de trabalhadores, o acidente de processo não, ele pode atingir até pessoas que não têm nada a ver com aquele processo. Né, externamente, você pode ter o que a gente chama de acidentes extramuros. Ele pode alcançar extramuros e aí vir a gerar problemas, né, como todos aqueles que a gente mencionou anteriormente. Uma outra diferença também é que os acidentes de processo eles têm baixa frequência, entretanto eles têm alta severidade, ao contrário dos acidentes classificados como ocupacionais, que têm altas frequências e baixa severidade. Então aquele escorregão, aquela queda, aquele corte que o trabalhador sofreu dentro da empresa, ele fica ali. Talvez a empresa possa ter uma sanção relacionada a indenizações, né, a custos médicos, por exemplo, mas nada vai ser pior do que uma explosão, por exemplo, que pode matar centenas de pessoas quase que instantaneamente, dependendo da situação, e que pode atingir situações como aquelas que eu falei anteriormente. E uma outra diferença também que a gente pode citar é que geralmente os acidentes ocupacionais você consegue perceber fácil a causa dos acidentes, ao contrário dos acidentes de processo, que eles têm multicasualidade. Então é necessário uma investigação maior para que você consiga determinar as causas básicas, as causas raízes. Ao contrário do acidente ocupacional, por exemplo, sei lá, o cara sofre um corte na mão.
Ah, ele cortou a mão por quê? Ah, porque ele usou o disco errado. Ah, é porque ele não estava sem a luva, ou então a luva que ele estava usando não era a luva especificada para aquele serviço. Então as soluções para as causas, elas são mais triviais em relação à segurança ocupacional. Então essas são algumas diferenças. Não que uma seja mais importante que a outra, mas na indústria se trata muito mais, se trata com mais detalhes essa parte de segurança de processo, além, logicamente, da segurança ocupacional, que também é tratada. E a gente vê alguns depoimentos de pessoas que estão iniciando um trabalho, né, que acham, ali é uma bomba, né? Realmente tem que ter alguns cuidados. O gerenciamento de risco na área industrial, ele é tão importante quanto qualquer outras áreas. Se a gente observar, até gerenciar riscos é algo que a gente faz frequentemente. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem. O que é que você faz? Você faz uma inspeção prévia no seu carro, né? Vê como é que estão as questões de freio, iluminação, pneus, combustível, vê as questões climáticas, por exemplo, em relação ao local que você vai percorrer. Enfim, você faz um gerenciamento das condições do seu carro de forma que você não possa ter nenhum imprevisto durante sua viagem. Então a gente faz isso sempre, né? Posso citar vários e vários exemplos aqui. Na área industrial isso não pode ser diferente, como a gente falou, né, na pergunta anterior, sobre os acidentes. Então são acidentes que têm essas características de causar grandes danos. Então gerenciar esses riscos é primordialmente importante para que eu mantenha a instalação funcionando de forma segura durante todo o seu ciclo de vida. Isso tanto levando em consideração desde da sua construção até a seu prévio encerramento, caso assim aconteça. Então é importante gerenciar os riscos justamente para que a gente conheça, né? O Deming lá, o pai da qualidade, né? Na qualidade total, ele fala, né, que se gerencia bem, se administra bem aquilo que você conhece bem. Então ferramentas para gerenciamento a gente tem várias, né, disponíveis aí na literatura, enfim, que podem inclusive serem consultadas gratuitamente. Então é justamente por isso que as empresas devem buscar gerenciar os seus riscos de forma que essas situações fortuitas não venham a ocorrer. Qual a importância dos brigadistas na área industrial? Os brigadistas na área industrial é que nas indústrias o brigadista ele não somente atua na emergência, no combate direto, né, no fogo direto ou na extensão do fogo, né, daquela situação ali que está proeminentemente visível, digamos assim. Ele pode atuar em outras situações operacionais, pode fazer fechamento de válvula, por exemplo, bloqueando combustíveis ou inflamáveis. Ele pode fazer drenagens, ele pode através do brigadista da área, por exemplo, que a informação ela chega de forma mais refinada, de forma mais clara. Então eles são importantes por isso. Então você tem, lógico, a brigada, né, aquela brigada com o pessoal capacitado diretamente para isso, né, mas os brigadistas de cada unidade industrial eles são muito importantes. Eles aí vão dar todo o parâmetro, todo o apoio que a brigada de emergência, no caso aqueles profissionais que são dedicados a isso, vão precisar. Então é sempre importante manter a brigada estimulada, manter a brigada bem treinada, de forma que eles possam ajudar de forma clara, de forma concisa, de forma direta na execução, no caso na resposta à emergência, né, que você porventura tiver ali na sua unidade industrial. Sobre equipamentos de controle de emergência, qual a diferença entre os usados na área urbana com aqueles usados na industrial? Quais são as diferenças? Sobre as diferenças básicas que a gente pode citar entre esses equipamentos industriais e os equipamentos urbanos, principalmente de combate a incêndio, eu acho que a diferença maior está na capacidade. Então, por exemplo, essa viatura aqui da foto, essa foto aqui atrás, ela possui um canhão superior com a capacidade de operar com 300 GPM, galões por minuto de fluxo de água. Então é muita água. Por que é muita água? Porque eu preciso de tanta água.
Porque as emergências industriais, principalmente nas emergências ligadas a empresas químicas e petroquímicas, elas envolvem situações de risco de alta complexidade, de alta consequência. Imagine um incêndio numa unidade industrial, um incêndio num tanque, por exemplo. Então é necessário que eu tenha uma arma para conter, né, digamos aí, uma arma de grosso calibre, né, em relação ao risco que eu vou ter. Já ao contrário do incêndio urbano, digamos assim, ele geralmente possui uma característica menor. Uma outra diferença também, a gente pode citar, é até nos equipamentos de resgate, né? Então na área industrial a gente tem outro resgate em altura, por exemplo, resgate em espaço confinado. Já na área urbana você pode ter esses tipos de acidente, mas na sua grande maioria você tem resgate dentro de prédios, por exemplo. Então são condições de trabalho diferentes. Isso não significa que na indústria ou na área urbana um seja mais importante do que o outro. Isso não. Todas as duas áreas, todas as duas atuações em emergência, elas são importantes. É importante também que as equipes estejam bem treinadas, conheçam esses cenários e estejam preparadas para agir, seja num evento de emergência industrial, né, ou seja num evento urbano. Então é importante que se deixe bem claro, né, que tanto um quanto o outro possuem as suas afinidades, né, as suas peculiaridades, e que a preparação ela vai ser muito importante nesse tipo de atuação. Nada melhor que uma pergunta polêmica, uma pergunta que cada um tem a sua visão. Eu queria ouvir a sua. Como você vê a segurança contra incêndio no Brasil? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, PJ, essa pergunta ela é bem polêmica, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham na indústria e praticamente com as mesmas funções que eu executo, ou ainda com outras funções, mas também com alguma coisa ligada à emergência, que contam histórias que você não acredita. Empresas, inclusive, de renome, empresas que já estão há bem um tempo no mercado, né? já estão mais segmentadas no mercado. Então, no Brasil, a gente tem essa dificuldade, né? Eu acho que uma dificuldade que a gente pode citar é que você não tem uma regulamentação própria, você não tem uma regulamentação única, na verdade. Então nós temos algumas NBRs, logicamente, mas nem todos os estados possuem códigos de segurança e pânico, os chamados COICIPs, né, atualizados. Então o estado que eu pertenço, por exemplo, Pernambuco, a gente teve muitos problemas na época do licenciamento da refinaria, né, porque o código ele não abrangia todas as condições, todos os equipamentos, enfim, tudo aquilo que a gente necessitaria que o código abrangesse. Ao contrário de outros estados, por exemplo, que já tem uma certa maturidade em relação a isso. Basta ver que praticamente todas as semanas nós temos acidentes relacionados a incêndios e explosões em grande parte das nossas indústrias. Isso traz um prejuízo enorme, né? Isso desde os empregos que são perdidos, as vidas, o patrimônio, enfim, todos os problemas que a gente citou anteriormente relacionados a esses acidentes, né, que a gente classificou como acidentes de processo. Então é muito importante que nós, como profissionais, cobremos das autoridades, né, que tenham estruturas adequadas a atender as empresas e, logicamente, que as empresas elas valorizem o trabalho também que esses órgãos fazem, de forma que a gente possa evoluir nesse aspecto. Eu acho que cada vez mais os planos de auxílio mútuo, por exemplo, que a gente tem em grandes polos industriais, eles são importantes, né? Principalmente porque uma empresa ali ajudando a outra numa situação de emergência pode definir a necessidade pode definir vidas, né? Definir a continuidade operacional, definir empregos, enfim, a mitigação desses prejuízos, enfim, é importante que a gente perceba isso. Mas eu acho ainda que a gente tem muito a evoluir, muito. Eu tenho colegas que trabalharam fora do Brasil, que fizeram cursos e até trabalharam nessa área também, que a gente trabalha aqui no Brasil, e a diferença ela é gritante. A forma como eles veem a emergência, né, não somente na capacitação, mas na regulamentação, nos equipamentos, entre outras coisas, ela está bem além do que a gente tem atualmente aqui no Brasil. Então, pessoal, desde já agradeço a
o convite do nosso amigo Paulo Júnior, que assim como eu também é Paulo, também é técnico de segurança, também trabalha na área, né? Então as nossas funções somos muito importantes dentro das empresas, né? Seja o Paulo que desenvolve aí um trabalho bacana com CIPATs, com treinamentos, seja eu na parte de emergência, né? Então é sempre importante que a gente possa ter essas oportunidades, né, da gente conversar e tratar desses assuntos que são muito importantes, né? Tanto para profissionais que estejam já no mercado, como para a galera aí que está iniciando na área. Desde já, meu muito obrigado. Peço gentilmente que vocês nos sigam lá no Instagram, curtam a nossa página no Facebook e também se inscrevam no nosso canal chamado Bombeiros Industriais. Até estou com a camisa aqui. E pra gente é muito importante poder discutir. Eu vou deixar os meus contatos aí com o Paulo. Quem quiser entrar em contato para a gente trocar mais uma ideia aí sobre esses assuntos, entre tantos outros que a gente pode mencionar, eu estou à disposição. Beleza? Forte abraço a todos e até uma próxima. Valeu, show de bola, mandou muito bem aí, com certeza esclareceu todas as nossas dúvidas. Lembrando que esse vídeo vai estar postado aqui no canal InstruSesmit do PJ Treinamentos, também vai estar no canal dos Bombeiros Industriais. Com certeza vamos curtir, vamos dar like aqui no nosso canal, vamos compartilhar para as pessoas, para que esse nível de informações chegue para muita gente. Grande abraço, Paulo Renato, obrigado pela oportunidade, obrigado pela dedicação aí, estamos juntos aí. Um grande abraço, dá um abraço a todo mundo aí. Valeu, até mais, valeu. A gente volta a qualquer momento com mais assuntos, mais informações aqui do canal InstruSesmit, o canal que instrui profissionais da área da saúde, segurança e meio ambiente. Valeu!